Olá, alunos! Voltei aqui agora para aquele momento da nossa revisão da aula. Afinal de contas, né, vamos pontuar o que a gente abordou na aula sobre teorias de Lamarck. Para começar, né, Lamarck, ele foi o quê? Ele foi o cara, é isso mesmo, ele foi aquela pessoa, né, que abriu uma porta para quê? Para o pensamento evolucionista, é isso mesmo. Então, meu diretor, corta agora para a telinha para a gente começar a ver, né, a aula 19.2, onde a gente vai pontuar, né, a teoria de Lamarck, o Cavaleiro de Lamarck, é isso aí, pessoal. Primeiro ponto, né, Lamarck, né, o Cavaleiro de Lamarck, ele nasceu aqui em 1744 e faleceu em 1829. Né? Em 1809 ele lança um livro e nesse ano nasce Charles Darwin, que foi o precursor, né? Digamos assim, foi o cara que deu continuidade às teorias de Lamarck. Né? Só que ele descobriu uma outra questão aí. Vocês vão ver na outra aula, tá? De início, pessoal, Lamarck, ele formulou duas leis. Que leis é essa, professora? Que foi a lei que a gente chama lei do uso e desuso. Então, isso quer dizer o quê? Quanto mais você utiliza uma parte do seu corpo, essa estrutura, ela tende o quê? A crescer, a se desenvolver. E a estrutura que você deixa de usar, ela acaba o quê? Atrofiando de acordo com a lei do uso e desuso. A gente viu até, né, dentro da aula, a gente viu até alguns exemplos, né, que foi o caso, por exemplo, da serpente, né? Segundo Lamarck, as serpentes possuíam pernas e o fato delas não usarem as pernas, elas atrofiaram e a gente conhece as serpentes como elas são hoje. Outro exemplo, vamos pensar aí no pato, né, no próprio ganso aí, que tem, né, aquelas marcas interdigitais, que a gente pode falar assim, né, aquelas estruturas que ficam entre um dedo e o outro, que facilita o quê? A natação, a locomoção na água, né? Então, segundo Lamarck, eles tinham essas estruturas porque eles usavam bastante. Quando a gente fala, né, da lei do uso e desuso, a gente tem que lembrar sempre o quê? Que para essa lei, o ambiente, ele gera necessidade através do quê? Do esforço. Foi o caso aí, como vocês conseguem observar na imagem, a girafa, né? Então, de tanto a girafa precisar alongar o pescoço para se alimentar das folhas, o seu pescoço o quê? Se desenvolveu, cresceu. Olha aqui. Né? Da primeira imagem à última imagem, você percebe o quê? O desenvolvimento do pescoço da girafa. Então, de tanto que ela usou essa estrutura, cresceu. Hoje, a gente sabe que isso é o quê? É uma ideia errônea. Mas, para aquela época, para o conhecimento daquela época, sem conhecer sobre genética, variabilidade gênica, era o que era postulado, né, no mundo científico, segundo Lamarck. E finalizando aqui já, além da lei do uso e desuso, a gente tem o quê? A transmissão dos caracteres, que seria o quê? Transmissão dos caracteres adquiridos. Né? Como assim, professora? Transmissão. A partir do momento, pessoal, que a espécie ela começa, né, a usar daquela parte do seu corpo, como é o caso aí da girafa, de tanto que ela teve que esticar o pescoço para pegar a folha para ela se alimentar, automaticamente, segundo a teoria de Lamarck, essa característica foi transmitida para quem, professora? Para a prole, para os filhos.
Então, os filhos eles já nasciam com esse pescoço alongado, porque de tanto, né, que aquele seu descendente, né, a girafa, de fato, né, que estava gerando de tanto que ela se esforçou, o seu descendente, pessoal, nasceu com essa característica. Então, transmissão de caracteres que é passada de geração para outra geração. Hoje a gente sabe o quê? Que a transmissão de características, ela é passada pelo nosso DNA, os nossos cromossomos, é isso mesmo. Mas, né, lembrando que daquela época, ele já avançou bastante, até porque, pessoal, anteriormente acreditava-se, antes dessas ideias de Lamarck, né, sobre a evolução, acreditava-se que os seres, eles eram imutáveis. Isso mesmo, eles eram imutáveis, então eles já nasciam daquela forma, que foi criado assim. Mas Lamarck ele veio para quê? Para refutar, né? E falar, não, peraí, esse indivíduo ele passou por transformações. Ele só não sabia exatamente como que essas transformações aconteciam. Mas lá na frente, com o avanço, mais uma vez aqui falando da genética, a gente consegue ter essa elucidação. Então, pessoal, chegamos aqui ao nosso momento aqui final, né, dessa pontuação, né, da aula sobre teorias de Lamarck, onde você vai ter que saber, né, a lei do uso e desuso, qual é a característica dela, o que ela enfatiza e também, né, entender que a partir do momento que você usa, né, um órgão, esse órgão vai desenvolver e automaticamente ele vai ser passado para a próxima geração, para a sua prole, tá bom? Então, isso aí são aspectos característicos do lamarckismo, é isso aí. Então, pessoal, até daqui a pouquinho. Agora é aquele momento, né, professor presencial, de fazer aqueles registros aí, mandar para a gente, os nossos alunos, fazendo as atividades. E já já, pessoal, a gente se encontra. Até mais! Voltei agora com o nosso momento da atividade de sala, é isso mesmo. E aí, caros alunos, será que vocês foram bem? Eu tenho certeza que sim, que essas questões, gente, elas estão o quê? Mamão com açúcar, tá muito fácil, então eu tenho certeza que vocês foram muito bem. Então, o meu diretor corta agora para a telinha, que a gente vai fazer aquele momento da nossa interação, resolução da atividade de sala. Vamos então, gente, para a nossa questão de número 1. De todas as ideias apresentadas nas questões abaixo, qual podemos afirmar ter sido atribuída a Lamarck, gente? Lembrando, se você já sabe da lei do uso e desuso e da transmissão de caracteres, é fácil você analisar aí as alternativas e saber qual é a correta. Alternativa A, ela fala o seguinte: os organismos mais aptos sobrevivem e se reproduzem mais. Pessoal, quando você ouvir mais aptos, não tem nada a ver com Lamarck, tem a ver com quem? Com Charles Darwin. Então, não é a alternativa A. Por quê? Porque você já sabe que tem algo a ver com o quê? Com uso e desuso, com transmissão de caracteres. Então, anula a alternativa A. B. Genes são a unidade fundamental da hereditariedade. Sim, essa afirmativa está correta, mas não corresponde, né, às ideias que são o quê? Que foram atribuídas a Lamarck. Então, também não é a alternativa B. C. Em uma população, existem indivíduos que apresentam características que lhe conferem uma melhor adaptação que outros. Correto, pessoal. Em uma população, vai sim existir indivíduos que vão ter características que vão se sobressair sobre outros indivíduos. Faz parte da variabilidade, da diversidade
de seres. Tá correto, mas não é uma ideia que Lamarck pregava. Então, também anula aí a alternativa C. Vamos analisar agora a D. Um órgão desenvolve-se com a sua utilização e atrofia pela ausência do movimento. Correto. Isso aqui, pessoal, essa afirmativa aqui, ela sim, confere, tá? Ela sim tá dentro da lei o quê? Do uso e desuso. Quanto mais você usa um órgão, mais ele vai o quê? Vai se desenvolver. Então tá corretíssimo essa afirmativa, porque ela sim é a ideia atribuída por Lamarck. Só para a gente, né, não passar batido aqui, alternativa E, o meio exerce uma seleção natural sobre os indivíduos. Toda vez que você vê seleção natural, já fica ciente que tem a ver com o quê? Com darwinismo. Então, não é, né, a alternativa E. O correto é o gabarito D. Então, se você marcou a D, parabéns, você acertou. Eu tenho certeza que vocês marcaram D, né, pessoal? Tá muito fácil essa questão aí. Vamos analisar agora a questão 2. Jean-Baptiste Lamarck foi um evolucionista, né, naturalista, evolucionista, cuja formulação da teoria dizia que as espécies mudam ao longo do tempo. Elas passam o quê? Por transformações. Dentro do que Lamarck, né, propuseram como ideia. Então, ela passa, né, por transformações e adaptações ao longo do tempo. Então, suas propostas são regidas por duas leis. Que leis são essas? Como elas são denominadas? Como elas são chamadas? Essa aqui está muito fácil, pessoal. Alternativa A, lei da seleção natural e lei do uso e desuso. Lei da seleção natural tem a ver com Charles Darwin, que vocês vão ver na próxima aula. E lei do uso e desuso. Tá bom? Lei do uso e desuso tem a ver com Lamarck, mas quando você lê lei da seleção natural, você já sabe que não é a alternativa A. B, lei da herança dos caracteres adquiridos, correto. E lei da ancestralidade comum. Aí, lei da ancestralidade comum, errado. Então, não é a alternativa B. Vamos ler agora a alternativa C. Lei da seleção natural. Ó, a seleção natural já anulou a questão aí. Lei da adaptabilidade adquirida também. Anula a questão. Anula a alternativa aí, pessoal. Não é a alternativa C. A alternativa D. Lei do uso e desuso, ok. Lei dos caracteres adquiridos, ok. Então, de cara aqui, tu já vai saber que é o gabarito D. E lei dos mais fortes e lei dos caracteres adquiridos. Não é, pessoal. Gabarito correto, gabarito D. Prosseguindo, as ideias evolucionistas são muito antigas, ok? Existem escrituras elaboradas pelos filósofos da Grécia pré-socrática, vale lembrar que Aristóteles, tá bom? Desde muitos filósofos aí, né? Mas somente no século XVIII e início do século XIX, que alguns naturalistas passaram a adotar ideias evolucionistas para explicar a diversidade biológica de todo o planeta. Um deles foi Lamarck. Qual a contribuição de Lamarck para o estudo da biologia? Se você prestou atenção na aula, né, Lamarck ele fez uma excelente contribuição ao mundo através de seus estudos que permitiu sistematizar, organizar, pessoal, os conhecimentos da história natural. E ele foi a primeira pessoa, né, que começou a usar o termo biologia, que é justamente o quê? O estudo, a ciência que estuda os seres vivos, que estuda a vida das mais variadas formas. E outro ponto aí que se você quiser ir acrescentar aí na sua resposta, que eu acho até interessante também, pessoal, é falar também um pouquinho da paleontologia, né? Que através do Lamarck a gente teve, pessoal, essa ênfase, né, desses estudos da paleontologia, que é o estudo dos fósseis, coletar dados
de seres vivos para tentar entender, né, a evolução deles. Então, se você colocou algo parecido com essa resposta, parabéns! Vamos agora, pessoal, para a questão de número 4, é isso mesmo. Vamos fazer a análise dela para a gente conseguir responder. Ela é uma questão também aberta, né? Então, vamos lá. A teoria lamarckista foi uma das primeiras explicações científicas para a evolução das espécies. Jean-Baptiste Lamarck defendia que os organismos sofrem modificações ao longo da vida em função das necessidades impostas pelo ambiente. Então, quando ele fala necessidade imposta pelo ambiente, ele está falando que o ambiente ele induz o esforço daquele indivíduo para que ele sofra uma adaptação e, consequentemente, uma evolução. Tá? E que essas modificações, através daquele esforço, né, que a professora falou ainda há pouco, poderiam ser o quê? Transmitidas aos seus descendentes. Com base na teoria lamarckista, explique como o uso e o desuso, olha aí pessoal, aí vem a lei do uso e desuso, A lei do uso e desuso dos órgãos estão relacionadas ao processo que evolutivo. Como é que você respondeu? Vamos lá, gente, uma resposta? Então, assim, segundo o lamarckismo, o uso frequente de determinados órgãos vai levar ao quê? O seu desenvolvimento, enquanto o desuso provoca o quê? A atrofia daquele órgão. Essas alterações adquiridas ao longo da vida do organismo seriam herdadas pelos descendentes, promovendo, assim, a evolução das espécies ao longo do tempo. Então, através do uso frequente de determinado órgão do corpo, ali o que? Vai gerar o quê? Uma transmissão dessa característica. E assim, né, segundo Lamarck, a evolução das espécies ao longo do tempo. Prosseguindo agora, vamos para o nosso momento, decolando para o futuro, para a nossa última questão, questão 5. Alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. Nessa situação, apresentam algumas características corporais, como, por exemplo, a ausência de pata, corpo anelado, que facilita o deslocamento no subsolo e, em alguns casos, ausência de olhos. Suponha que um biólogo tentasse explicar a origem das adaptações mencionadas no texto utilizando conceitos da teoria evolutiva de Lamarck. Ao adotar esse ponto de vista, ele diria o que, pessoal? Dentro do que o texto falou, né, dessas adaptações de anfíbios e répteis, como é que seria ele adotando a ideia de Lamarck? Alternativa A. As características citadas no texto foram adquiridas por meio de mutações e depois, ao longo do tempo, foram selecionadas por serem mais adaptadas ao ambiente em que os organismos se encontram? Não, né? Quando ele fala de mutação, não tem nada a ver com o que prega as ideias de Lamarck. B. As patas teriam sido perdidas pela falta de uso e, em seguida, essa característica foi incorporada ao patrimônio genético e, então, transmitida aos descendentes. Se não tivesse essa palavra aí, patrimônio incorporado ao patrimônio genético, essa alternativa ela ficaria dentro da ideia lamarquista. Mas quando ele fala genético, que não tem nada a ver com os princípios da teoria do Lamarck, alternativa B, descartem ela. C. O corpo anelado é uma característica fortemente adaptativa, mas seria transmitida apenas à primeira geração de descendentes? Não, né? Todas as gerações passam a ter pela transmissão de caracteres adquiridos. Então, também não é a alternativa C. D. A ausência de olhos teria sido causada pela falta do uso dos mesmos, segundo a lei do uso e desuso. Correto. E as características citadas no texto foram originadas pela seleção natural, né? Seleção natural, vocês ainda nem viram, vocês ainda vão ver na próxima aula. Então, o gabarito correto é o gabarito D.
E é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula, é isso mesmo. Até daqui a pouco, gente.